A delação premiada nossa, ela tem muito em comum na legislação comparada com o modelo que foi introduzido na Itália na década de 90. O artigo 416 bis do Código Penal italiano, porém, trata a aplicabilidade de uma forma diferente, porque ali se define o que é organização criminosa para o efeito do cabimento da delação premiada. A delação premiada, chamado no direito italiano de collaborazione premiata, está no Código de Processo Penal e na Lei de Execuções Penais. Mas o Código Penal, ele trata da definição de organização criminosa que é resgatada para o efeito de delação premiada. Como na nossa Lei 12.850, o artigo 1º trata de definir o que é organização criminosa, ou seja, para efeito de cabimento daquele instituto. Porque a delação premiada, tradicionalmente, pelo menos no modelo italiano e trazido para nós, é vamos dizer, um mecanismo de investigação para organizações criminosas. A diferença daqui é que na Itália as organizações criminosas em que se admite esse tipo de dispositivo são apenas aquelas que têm, vamos dizer, o uso da violência na sua prática. Então são as organizações de tipo mafioso e as organizações terroristas. É tipo do problema italiano da década de 80, década de 90, da repressão tanto da máfia quanto da repressão às Brigate Rosse, né, as Brigadas Vermelhas. E isso tinha uma razão de ser, né? Os partícipes dessas organizações, eles sabiam que as práticas dessas organizações eram violentas não só para fora, mas para dentro também. Por qualquer tipo de conduta suspeita, um partícipe de uma organização dessa poderia simplesmente de amigo virar inimigo dos seus membros e a sua família e ele mesmo corria risco de vida. Então, muitos deles que tinham simplesmente a intenção de abandonar esse tipo de vida, até por uma segurança da sua própria família, eles se viam na contingência, eventualmente, de sofrer retaliações por isso. Basicamente, a quebra do princípio da omertà na máfia ou, realmente, a traição política no caso das organizações terroristas, né? Então, na verdade, o que fazia essas pessoas procurarem o Estado era o medo de suas organizações, né? Eles iam para o Estado pedir socorro para que o Estado pudesse lhes dar uma nova identidade, mudar o seu domicílio e lhe proporcionar proteção. Esses eram os chamados pentiti, os arrependidos, né? Então, para que a pessoa pudesse se beneficiar desse instituto da delação premiada, da colaboração premiada, ele tinha que ser um egresso arrependido, né? E isso faz sentido. Há uma troca, vamos dizer, uma troca legítima não diria de favores, mas pelo menos de vantagens, né? Enquanto o arrependido recebe a sua segurança pelo Estado, e inclusive até o Código de Execução Penal italiano prevê, a Lei de Execução Penal prevê, inclusive, a amenização do regime de reclusão, e também não só isso, como prevê que para aqueles que são das organizações mafiosas, o regime de reclusão é parecido com o nosso regime, regime diferenciado, né, aqui no Brasil. Então, isso por si só, obter esse favor estatal, já era um grande prêmio, né? Aqui no Brasil, a Lei 12.850 introduz uma definição de organização criminosa em que cabe tudo, né? Eu costumo dizer que, teoricamente, a loja de tecidos do senhor Salim, no Saara do Rio de Janeiro, né, pode ser tido como uma organização criminosa. Por quê? Se o senhor Salim sistematicamente vem a sonegar ICMS, né, e ele, lá dentro, ele emprega seu genro, sua filha e sua esposa, né?
Ele cuida do estoque, a esposa cuida do caixa, o filho cuida das entregas e a filha cuida das vendas, né? Cada um tem sua atividade, portanto, temos uma organização estruturada, com divisão de tarefas e voltada à prática do crime, que é o quê? Sonegação de ICMS, né? Então, isso é uma organização criminosa. A lojinha do seu Salim. Isso significa também que a polícia e o Ministério Público poderão, numa situação absolutamente prosaica como essa, aplicar esses institutos gravíssimos. Portanto, nós temos um problema sério na definição do que é organização criminosa, né? Vamos dizer, a norma internacional, começando pela própria Convenção de Palermo, ela prevê esses institutos para organizações que usem de violência. Então, essa generalização do uso da delação premiada, ela distorce o seu sentido. Porque, na verdade, quem vai hoje buscar o Ministério Público para fazer uma delação premiada não está preocupado com sua segurança pessoal face a alguém da sua suposta organização. O senhor Salino está preocupado em ser retalhado por sua esposa ou por seu genro, não é isso? O senhor Salim está preocupado com o Ministério Público e preocupado com o Estado, ou seja, a violência não vem da organização, vem do Estado. E o que o senhor Salim vai querer é simplesmente continuar a ter sua vidinha. Então, a pessoa vai para o Ministério Público para manter o seu modus vivendi. Quando se trata de um grande empresário, poder continuar bebendo seu uísque 30 anos, morando na sua cobertura triplex na Barra da Tijuca, né? É para isso que ele vai para o Ministério Público. Ele não vai para o Ministério Público que está sendo ameaçado, né? Então, ele não tem uma razão de ser para delatar que seja inerente, um móvel inerente seu. Não. Na verdade, quem está mais interessado na sua delação do que ele, para se salvar, é o Estado. E aí o Estado se utiliza de mecanismos de pressão. Isso faz parte do jogo, né? Os mecanismos de pressão. A prisão é apenas uma delas. É engraçado porque a Força-Tarefa, o pessoal da Força-Tarefa costuma dizer que a prisão não é um mecanismo de pressão, porque a maioria das pessoas, eles delataram, a maioria dos delatores, não estavam presos quando delataram. Bom, não precisa estar preso para se sentir sob pressão da Lava Jato, porque a Lava Jato trabalha com mídia, ou seja, destrói a reputação das pessoas. A Lava Jato ameaça a família, né? Porque normalmente, quando recursos são desviados, muitas vezes os familiares sabem disso, ou são os diretos beneficiários desses recursos desviados, ameaçam a família, ameaçam o modus vivendi do sujeito. Ele tem várias razões, né, que não é a sua segurança pessoal, a sua vida, né, para, vamos dizer, querer colaborar com o Ministério Público, e são razões que não têm a mesma legitimidade, porque o Ministério Público acaba se utilizando do mecanismo de pressão sobre essas pessoas, que é simplesmente natural nessa situação. Você vai querer criar vamos dizer, ambiente propício à negociação. Claro que o sujeito, não tendo razões para entregar sua família, para entregar seus amigos, para entregar sua cercania, vai ser levado a essa circunstância, né? Então, isso acaba prejudicando enormemente esse instituto. Ele acaba sendo distorcido, né? Não que ele não tenha seu valor, mas ele precisa ser esse valor tem que ser circunstanciado, né? Tem um outro problema que já foi aqui levantado pelo doutor Alexandre, que é a questão, vamos dizer, dessa liberdade que o Ministério Público e a polícia têm nessa negociação, né? Ou seja, a falta de balizamentos para essa negociação. E aí, a minha preocupação principal é com a falsa interpretação que hoje é corrente na corporação do Ministério Público em relação à chamada independência funcional, né?
Em primeiro lugar, nós temos que saber que a independência funcional de um membro do Ministério Público é ontologicamente e teleologicamente diferente da independência de um juiz. Não é a mesma coisa. Por quê? O juiz, ele baliza a sua independência em duas teses. A tese do autor e a tese do réu. O juiz, ele é independente dentro da lide, dentro do espaço da lide, né? O juiz não pode decidir fora da lide, extra petita, né? Ele decide dentro daquele espaço. Então, ele tem ali um espectro no qual ele pode andar. Existem várias teses que ele pode adotar, mas delimitado pela tese do autor e a tese do réu. O Ministério Público, no uso da sua liberdade, não tem esses balizamentos. Porque o Ministério Público ele tem iniciativa. Então, qual é o balizamento do Ministério Público nessa independência funcional? Não pode haver, num Estado de Direito, qualquer tipo de poder correndo solto, sem qualquer balizamento na sua atuação, né? A bola de gude em boca de banguela, não é isso? Não pode haver isso. Como é que o Ministério Público baliza a sua independência funcional? A Constituição dá a saída para isso, está no artigo 127. Né? O artigo 127 da Constituição diz que o Ministério Público se rege pelos princípios institucionais, né, da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional. Então, a independência funcional do Ministério Público, ela é, vamos dizer, não é uma prerrogativa individual do membro do Ministério Público, mas é um princípio da gramática institucional, é princípio institucional. Significa a independência funcional diz respeito ao funcionamento interno do Ministério Público. Significa que um membro do Ministério Público não pode ser, vamos dizer, viciado na sua vontade. Ou seja, eu não posso ser obrigado a fazer aquilo que eu não quero. Mas o membro do Ministério Público tem que se submeter à coordenação, tem que se submeter à indivisibilidade. Na verdade, a indivisibilidade é um problema sério, porque no Ministério Público até hoje existe quem entenda que existe um Ministério Público acusador e um Ministério Público custos legis. E quando, na verdade, tem que ser os dois. O Ministério Público, quando acusa, ele é o custos legis, ele tem que saber que sua tese de acusação é provisória, ele pode ter que pedir a absolvição, né? Aqui os nossos não dizem assim, não, eu sou acusador. O custos legis é o colega lá no tribunal, na segunda instância, ele depois vai ali verificar se a gente agiu dentro da lei, mas eu sou só acusador. Não, todo membro do Ministério Público é ao mesmo tempo custos legis, porque a acusação não é uma atividade de um ferrabras, simplesmente a qualquer preço, né? A acusação é algo que tem que ser balizado naquilo que nós chamamos de verdade provada, né? Eu não gosto da expressão verdade real, porque, na verdade, verdade real é uma expressão confusa, mas a verdade provada, né? Então, se o Ministério Público não consegue a prova daquilo que ele afirmou, ele tem que reconhecer que o réu simplesmente tem que ser absolvido e não forçar, através de puxadinhos interpretativos, né, uma prova para condenação, como vem fazendo, né? Então, a indivisibilidade é fundamental para se ligar com a independência funcional. E a unidade é o poder de coordenação que tem que ser respeitado internamente. Se há uma questão fechada por uma Câmara de Coordenação que a atuação do Ministério Público deverá seguir uma determinada linha, os colegas que estão sob esta coordenação assim deverão fazer. Se eles não concordarem com isso, eles passam a bola. Mas não podem dizer, eu vou fazer do meu jeito porque eu sou o herói, né? Então, o Ministério Público, rigorosamente, não devia ter espaço para os dalanhóis. Não deveria ter espaço para o eu, o herói do eu e eu sozinho, né? Porque isso vai contra a própria gramática da unidade, indivisibilidade e independência funcional, que está integrada dentro desses três valores, né? Então, há uma errônea interpretação dessa independência funcional que gera todas essas distorções, né? Eu só queria abordar mais um assunto rapidamente, que é a questão da força-tarefa, né? Forças-tarefas
entre Ministério Público, polícia e com o envolvimento do juiz são inconstitucionais. Por quê? Nós temos no Brasil um sistema processual penal muito diferenciado de outros países. Porque nós temos três atores nesse processo extremamente empoderados. A polícia no Brasil não está subordinada praticamente a ninguém. Tem uma corporação musculosa, né? É mais fácil o ministro da Justiça cair porque se desentendeu com a Polícia Federal do que o diretor-geral da Polícia Federal cair, né? E nós já vimos isso daqui em relação, por exemplo, ao senador Paulo Brossard, que se desentendeu com o Romeu Tuma, na época, o governo Sarney, e ele teve o Sarney, então, para deixar o senador Paulo Brossard, vamos dizer, com a sua face salva, levou ele para o Supremo Tribunal Federal. Ele foi para o Supremo Tribunal Federal porque não tinha mais espaço no Ministério, porque bateu de frente com a Polícia Federal. Então, hoje, no Ministério da Justiça, é mais fácil a Polícia Federal criar um problema para o ministro do que o ministro para a Polícia Federal. Então, nós temos um ator ali extremamente empoderado. Nós temos um Ministério Público que ninguém controla, nem o CNMP, né? Porque o CNMP, na verdade, é prata da casa, né? Os conselheiros do CNMP, na sua grande maioria, saem do próprio CNMP, né? Então, fazem aquilo que, vamos dizer, o consenso corporativo comanda, né? E, finalmente, nós temos, então, também um judiciário que, diferentemente de outros países, não está subordinado ao Ministério da Justiça, a coisa nenhuma. O judiciário brasileiro, hoje, tem, inclusive, iniciativa de lei, tem seu próprio orçamento, etc, etc, etc. Então, são três atores muito empoderados. Só se controla a atuação desses atores na medida em que você cria uma cadeia de responsabilidade. Significa que, se a polícia se exceder, eu recorro ao Ministério Público ou ao juiz. Se o Ministério Público se exceder, eu recorro ao Judiciário. Se o juiz se exceder, eu vou para a segunda instância. Agora, se eu crio três atores mancomunados numa chamada força-tarefa, juiz, Ministério Público e polícia, quem vai controlar o quê? Onde é que o investigado vai se queixar, né? Ele está entregue, simplesmente está entregue ao arbítrio, porque não tem quem acolha qualquer tipo de reclamação dele. Então, isso faz com que se frustre completamente o acesso à justiça. E por isso mesmo é inconstitucional, porque nenhuma lesão de direito poderá de ser considerada pelo Poder Judiciário, né? E aqui nós temos um problema, nós vemos isso hoje. Quando o senhor Moro cria algum problema, o próprio TRF é o primeiro a dar razão para ele. Inclusive, o presidente do TRF4, né, chegou a dar razão ao Moro, dizendo claramente que nem leu a decisão, mas já deu razão. Disse, não, está certíssima a sentença do Moro. O senhor leu a sentença? Não, não li não, mas ele está certo. Quer dizer, já se vê claramente uma postura de parte pri, não é? Ou seja, isso faz o quê? Isso frustra o acesso à justiça. E claro que, com a mediatização dessa atuação, o que acontece? Até as instâncias superiores se amedrontam, né? Porque o que o judiciário tem de mais precioso é sua aura, né? Sua aura diferenciada de serem vestais. E no momento que a imprensa expõe e eles vão contra essa opinião pública, eles têm um problema sério de imagem, né? Então, isso faz com que nesse contexto, delações premiadas passam a ser um instrumento político, extremamente politizado. Afora, como disse o doutor Alexandre, que a gente não sabe ao certo como essa negociação foi feita, porque tudo isso é mantido em sigilo, a gente sabe o resultado. Está ali o depoimento. Mas como é que você obteve esse depoimento? Quais foram as tratativas, né? Nós tivemos, alguns dias atrás, aliás, alguns meses atrás, a situação de um procurador da República
que, aliás, já esteve aqui, doutor Ângelo Goulart, não é isso? O que doutor Ângelo Goulart fez? Doutor Ângelo Goulart estava presente, a pedido do próprio colega, numa reunião com os diretores da Eldorado, né, em que ele estavam tratando, os diretores da Eldorado foram se queixar ao Ministério Público, pedindo arrego, porque com o congelamento dos bens da empresa, eles estavam sem, inclusive, poder pagar a folha de pagamento. E o colega que estava tratando ali com a Eldorado dizia: quanto é que vocês querem que eu libere para vocês falarem? Isso tem um nome. Isso é um achaque. Né? Aí, doutor Ângelo, presenciando aquela cena, saiu, se afastou, ligou o celular dele, voltou e gravou a reunião. Gravou a reunião e entregou a gravação ao advogado da empresa. Ora bolas, não tem nenhuma quebra de sigilo nisso. O que está errado é o Ministério Público tratar conspirativamente essas reuniões. Porque o que o doutor Ângelo fez foi garantir um direito ao advogado que deveria estar presente nessa reunião com seus clientes e não estava. Então, era direito do advogado saber o que tinha sido tratado naquela reunião. E, curiosamente, até hoje, essa gravação não surgiu ainda. Porque eu tenho certeza que essa gravação que está no celular do doutor Ângelo, né, ela deve conter coisas muito desagradáveis para quem estava fazendo essa tratativa com a Eldorado. Né? Precisamente esse tipo de achaque. Quanto é que vocês querem que eu libere para vocês falarem? Então é assim que o Ministério Público trabalha? O Ministério Público não pode se transformar em moleque. Né? Não é por aí que deve se criar um ambiente favorável a uma delação. Né? E por isso, deputado Marum, eu acho importantíssimo que, antes de mais nada, se determine que todos os protocolos, todos os protocolos, sejam gravados por mídia, ou seja, devidamente filmados, todas as negociações. Ninguém pode falar com o Ministério Público sem que esteja gravado e que isso aqui esteja nos autos. Né? E sujeito, claro, sempre à revisão judicial, sempre ao controle jurisdicional, porque a palavra final em qualquer acordo deve ser do juiz. Ou seja, o Ministério Público prepara a negociação, mas quem deve bater o martelo da negociação é o juiz. Por isso seria interessante até mesmo que essas delações, quando as houvesse, fossem repetidas na frente do juiz, na presença do advogado. Precisamente para evitar esse tipo de situação que nós já vimos. Não precisa, como no caso da Meire Posa, não é isso? Ah, não precisa trazer seu advogado, não. Melhor que você venha aqui sem o seu advogado. Então é um absurdo. Até esse tipo de recomendação, isso aí não foi no Ministério Público, isso aqui foi na Polícia Federal. Disseram para ela não ir com o advogado fazer, porque senão isso aqui pioraria as coisas. Olha em que pé nós chegamos. Né? Então, essa atuação conspirativa do Ministério Público e da polícia é que precisa ser coibida, porque isso acaba ferindo a própria imagem do órgão, da instituição. Né? É isso que eu tinha que dizer. Muito obrigado.